Café Impresso é um encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Olá, bom dia, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do Café Impresso. E nessa oportunidade a gente tem a grata satisfação de receber o Dr. Spencer. O Dr. Spencer, ele é recifense, né, pernambucano, faz parte da Academia Recifense de Letras, também da Academia de Letras e de Artes de Olinda, também integra a Sociedade Brasileira de Escritores de Recife, né, de médicos, né, escritores médicos, e já tem mais de 20 publicações. Entre elas, a última, que é O Fim da Psicologia, que é uma pergunta aí bem pertinente e que a gente vai debater durante esse podcast. E eu passo a palavra para o Dr. Spencer, que ele possa se apresentar para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Modelo. Acho que você já fez um brief satisfatório aí, né, de uma jornada minha que peregrina justamente, eu diria, mais pela diversidade, né? Aqui nos bastidores estávamos conversando sobre essa questão de diversidade, e a diversidade não é apenas um conceito, em verdade é a própria expressão do naturez, vamos dizer, a natureza se expressando por ela própria. Sim. Através das nossas linguagens, né? Então, a diversificação, ela passa a ser o mote principal, não somente quando a gente tenta debater cultura, quando a gente tenta também estruturar a ciência, quaisquer tipos de instrumentos que permitam conhecer a natureza humana e a natureza como um todo, nos facilita justamente, através dessa diversificação, o aprofundamento e a relação, vamos dizer, harmoniosa entre o homem e a natureza. O que eu acho que muitas vezes, com qualquer instrumento de poder na mão de pessoas indevidamente e emocionalmente preparadas, ela se torna também uma ação bélica. Sim. Às avessas. Né? Então a ideia da diversificação é a ideia justamente que perpassa uma espécie de humildade psicológica e de um senso comunitário. Para que me serve aquele poder? Para que eu possa servir a comunidade e para que eu possa confirmar o meu status de ignorância. Então, o que traz a ideia da diversificação é justamente o questionamento, a confirmação da sua ignorância e a propositura de que essa ignorância que permite com que você dialogue com o que difere de você, daquilo que diversifica, significa o que é diverso de mim, o que é diferente de mim, me interessa. Então, eu acho que todos os arcabouços teóricos e metodológicos, eles servem justamente para poder gerar o aproveitamento da diversidade. Sim, sim. Antes da gente entrar propriamente na temática do livro, eu queria entender um pouquinho essa sua, vamos dizer assim, paixão de literatura e juntando a experiência que adquiriu ao longo dos anos com a academia. A gente citou até nos bastidores o Freud, que também tinha esse viés também de amar literatura e academia. Que você pudesse externar um pouquinho esse sentimento. Eu não penso a psicologia como uma ciência em si. Eu penso a psicologia como se fosse uma espécie de fusão ou uma convergência entre inúmeros outros saberes. Vamos dizer, eu estou no campo da invisibilidade. Aquilo que faz a psicologia ser e não é visto é que a faz se mostrar como tal. Mas, em verdade, são as raízes que sustentam esse fruto híbrido, né, que é a psicologia. Ela é composta por múltiplos saberes. Se você entrar na psicologia, ela não existe em si. Ela existe como comunhão de outros saberes. Sempre se apoiando, né? Sempre se apoiando em inúmeros outros saberes. Na verdade, ela é herdeira tanto da literatura como da filosofia, principalmente. Então, não tem como você ter uma formação de psicólogo em cima de um tabuleiro de protocolos se você não tiver o aparato de todos os saberes
que foram sendo elaborados ao longo da experiência humana, inclusive a própria sabedoria bíblica, entra também a contextura das religiões, entra a contextura das literaturas, entra a contextura das artes em geral, música, tudo isso. Então isso gera uma formação bastante híbrida no psicólogo, e aí eu diria, a psicologia em si é uma falsa imagem de algo que ela em si ela é estruturada por os outros empréstimos de saberes. Sim. Interessante o senhor tratar da Bíblia, porque a Bíblia traz grandes nomes de psicólogos. Sim. Não como a gente conhece hoje, porque a psicologia ela é uma ciência recente, vamos dizer assim. Uhum. Já existia de forma empírica, de forma não acadêmica, né? Utilizando o conceito justamente de psicologia, né, como sendo essa relativa, não à religião, mas aquilo que a própria humanidade produziu para o conhecimento das relações humanas e o conhecimento das próprias estruturas emocionais, vamos dizer, tudo aquilo que diz respeito à alma, né? Como diria Aristóteles, da ânima, o que interessa ao homem é saber da sua própria alma e da sua relação com a polis, né? Então, eu acho que isso é muito anterior. O percurso do homem, se a gente for a origem da palavra psicologia, é o estudo da psique, é o estudo da alma. Sim. E o estudo da alma não está restrito à psicologia, né? Ela começa muito com mais anterioridade do que possamos pensar. Então, a sabedoria bíblica, ela reúne todo esse material, tem compêndios de psicologia ali, tratados, inclusive, para ofertar intervenções psicoterapêuticas, como também diagnósticos das doenças sociais e do seu tempo, como das doenças da alma humana. O livro de Provérbios é algo fantástico, a gente vê bastante, né? O Salomão trazendo essa. Se a gente pegar a sabedoria judaica no seu quarteto, que são os Provérbios, Eclesiastes, a história de Jó, né? Conjuntamente com o Cântico dos Cânticos, não? Então a gente tem ali já uma plataforma razoável do que é a vida. Sim, né? Sim. E o senhor já escreveu mais de 20 obras. Antes da gente iniciar com o fim da psicologia, eu queria que o senhor abordasse, bem breve, algum livro que o senhor já fez com a expressão que o senhor queira. Em verdade, eu acho que eu sigo ainda aquela trilha que foi bem empírica em mim, né? Que é essa questão da diversidade. Meu primeiro livro eu escrevi, eu tinha 20 anos de idade. O publiquei com 23 anos de idade. Sim. Que é Na Rota do Sol, um livro de parábolas, que exigiu de mim muito a questão da criatividade e da imaginação, porque parábolas são criações. Sim. Tá? E depois eu dei sequência a uma literatura que foi serpenteando outros saberes. Eu costumo dizer que cada livro escrito por mim representa uma época do arcabouço de leituras que eu fiz naquele tempo. Sim, então, o que é que eu fiz? Né? Cada livro meu é um depoimento resumido daquilo que eu li durante aquele tempo. O que estava vivenciando naquela... Ousei escrever e publicar o que estava aprendendo Coisa de boa. acordo com cada fase de minha vida. E é o fim da psicologia. O que lhe motivou a escrever sobre um tema, vamos dizer assim, talvez até polêmico, não é? Uhum. Bem, tanto que eu dei um tratamento de pergunta, né? Porque quando você... vou usar um termo aqui de um poeta importante, que é o Maria Rilke, né? É preciso há mais perguntas para você ter razoáveis respostas, né? Então eu amei a pergunta, não com afã de ter uma resposta. E nem é um diagnóstico dizendo de forma definitiva, né, que é o fim. Vamos dizer que se é uma pergunta. E se é uma pergunta, é como aquele todo bom senso de um caminhante. Será que eu estou na rota certa? Deixa eu revisar o que estamos fazendo, né? E isso é muito próprio do pesquisador, muito próprio do próprio psicólogo. Durante o seu intercurso psicoterapêutico com quaisquer pacientes, ele tem que se perguntar no que eu estou realmente contribuindo para a melhora do sintoma do paciente, para o seu amadurecimento, né? Então a gente começa a se indagar e usando a pergunta como uma forma de revisão. E nós precisamos fazer revisões para poder melhorar. E eu acho que nesse momento o intuito da pergunta ela reflete o mal-estar justamente do como nós estamos fazendo a psicologia, que ela se fraturou em função de intersecções
com lógicas, por exemplo, do mercado principalmente, que é uma lógica que ela não tem. Não acho que seja somente por uma questão da própria sobrevivência que apela para a lei da concorrência. O mercado, ele obedece tudo aquilo como, vamos dizer, um grande lixão da cultura, em que as pessoas vão apelar para tudo para poder tirar ganhos. Então, a psicologia que tinha ali uma certa liturgia, vamos dizer assim, um espaço sagrado, ela foi usada da pior forma possível para poder manipular, gerar marketing, entrar no mercado. A filosofia do mercado é uma filosofia de aniquilamento do Sim. outro. Né? Na economia social, menos um é mais. Né? Veja, tem uma coisa que a gente pode fazer com o comparativo disso, Manuel, que é o seguinte: um dos principais atos criminosos que eu considerei na história da humanidade foi devido justamente a essa rejeição do sagrado e do diverso. Eu vou trazer aqui como metáfora a Biblioteca de Alexandria. Sim. Tá? A Biblioteca de Alexandria, para você ter ideia, não era uma biblioteca, era uma cidade. Tinham várias ruas, Rua Alfa, Rua Ômega, que eram capilaridades da biblioteca. E era o maior acervo grego, maior, né? Acervo grego, romano, persa, egípcio, né? Porque a Grécia bebeu muito também dos saberes egípcios. Tudo isso era o maior centro de saber da humanidade. E nós cometemos o maior ato criminoso porque a gente deixou de herdar muita coisa que foi construída naquele tempo por um pensamento unívoco, um pensamento de unicidade arbitrária, absolutista, que é o que me preocupa nos tempos atuais, que é você se apropriar de uma verdade, você criar um inimigo imaginário e gerar a cultura do ódio, que é o que a gente vê hoje na nossa sociedade em todos os setores. Não estou me referindo somente ao setor político, todos os setores. É porque se evidencia mais hoje, se né? Evidencia. Se você parte para agredir o outro, você parece que se destaca. Sim. Né? A forma de eu me destacar, que é a origem da palavra destaque, quer dizer sair da estaca, entendeu? Impondo a força. Né? Impondo a força. Então, o maior ato criminoso foi justamente em prol de uma ideia de verdade única, que paradoxalmente era a ideia da Bíblia. Sim. Né? Os fanáticos, que a origem fanático vem de fã, que quer dizer infantil. Os infantis, aqueles que só pensam por um único ângulo, que não se perguntam. Né? Ninguém vai se perguntar se é o fim da psicologia. Sim. Vão dizer, essa é a psicologia. Adiram ao que está sendo posto. Essa é a verdade. Né? Então, quando se queimou a Biblioteca de Alexandria, eu estou querendo dizer isso com o livro É o Fim da Psicologia, estamos queimando uma biblioteca também em prol de uma psicologia adaptada unicamente ao mercado. Sim. E o mercado é um discurso absolutista, é um discurso fascista, eu diria, é um discurso eugênico, ou seja, ele quer segmentar para tirar aqueles da pior forma possível que não se adequam aos seus padrões rígidos, que é o padrão do empresariamento de si, o sujeito de alta performance, e a psicologia é usada para isso. Então a psicologia ela foi violada, apropriada nos seus saberes, porque antes você gerava governabilidades de controle coletivo através de sistemas. Hoje você gera, como diria Margaret Thatcher, não basta apenas controlarmos sistemas econômicos, é preciso controlar as almas humanas. Então nós temos que ter um saber tão especializado para ter um controle cada vez mais efetivado. Esse controle não pode ser de outra forma, senão pelo controle da alma humana. E quem é que serve para isso? É a psicologia. Sim. Entendeu? Entendi. É a psicologia. É bem profundo, né? E o que eu noto hoje, quando o senhor falou da mercantilização da psicologia, melhor dizendo, a gente vê que o profissional de saúde em si só é procurado quando o indivíduo está precisando de alguma coisa, tá com a doença, está com algum problema de saúde, aí se procura um profissional de saúde, vamos dizer assim. Paradoxalmente, a gente tem hoje um tipo de acometimento quase coletivo no setor laboral de doenças ocupacionais, que é a síndrome de burnout. Né?
Mas é um paradoxo, porque o burnout é uma doença que surge justamente porque você tem que ter um alto desempenho. Sim. Tá? Esse alto desempenho não tem limite. E você é visto como um herói na medida que você coloca que tudo depende de você, é a sua verdade, a sua vontade é soberana e que você tem que ir além dos seus limites. Mas é isso que leva o sujeito ao adoecimento. Aí ele vai lá para o consultório de psicologia. O que é que faz o psicólogo? Gerar uma política de adaptação. Eu acalmo você, mas você vai ter que voltar justamente para aquilo que gera a sua doença. Então fica um ciclo vicioso. Aí vem as temáticas, vamos dizer assim, de manipulação, né? Por exemplo, resiliência. Virou um termo maravilhoso. Né? Resiliência, se adeque às situações. Isso, para mim, significa o maior risco psicológico. Porque se você está sempre se adequando ao que está imposto, você está perdendo sua identidade. Está perdendo sua identidade. Então, não é resiliência, é resistência. Que é melhor muitas vezes. É dizer não, é desobedecer. Resiliência é o culto da obediência cega. Aí você vai para a inteligência emocional. Inteligência emocional. Emoção não tem inteligência. E por incrível que pareça, eu juro porque ela não tem inteligência, que ela ajuda a inteligência. É o domínio próprio, já que a gente citou a Bíblia, que ela fala... Quer que o cara seja controlado, que tenha na razão o poder de gerar todo esse controle sobre si. Que, na verdade, quem está por trás disso é o software da empresa controlando você para você não expressar o que você sente. Reprima. Né? Você é inteligente. Se você conseguir reprimir a sua raiva, a raiva é uma virtude. Por incrível que pareça, até certo ponto. Jesus teve raiva. Ela impulsiona, ela toma atitudes. Mas se você reprime, não, seja inteligente emocionalmente, seja, né, adira de forma resiliente. Pacato. Exatamente. Então aí você vai caindo nesses engodos. Tem um conto, muito rapidamente, uma peça que me chama muita atenção, Ariosto, século XVI, ano 1517. Quando, aquele tempo, a questão da racionalidade heróica era predominante. Sim. Tipo, o herói é aquele que era vencedor pela espada ou vencido pela espada. O que acontece nesse conto é que ele traz a figura de Orlando, o Furioso, que era um grande herói, uma pessoa que conseguia ter grandes vitórias pela espada, e ele, de repente, é surpreendido por algo que ele nunca sofreu e se sentiu derrotado pela primeira vez. Não foi pela espada, foi pelo amor. Ele se encantou por uma jovem chamada Angélica. E pela primeira vez, Orlando, o grande guerreiro, se viu abatido. Então aquela emoção o surpreendeu. Passou por cima do grande herói da espada que usava a razão heróica e tinha isso como bandeira vitoriosa. O que acontece no desenrolar da história é que Ariosto desenvolve uma espécie de ampola lunar, ou seja, aquilo que fazia tanto o Orlando sofrer era colocado na lua. Tanto que começou aí o culto dizendo que os românticos são lunáticos. Sim. Os que amam estão com o pensamento na lua. Né? Porque a gente tem que ser muito racional. Aquilo que a gente sente tem que ser colocado na lua ou você está viajando muito, né? Você está no exercício de sua imaginação. Com o tempo foi se percebendo que a imaginação, a intuição e as emoções é o que funda a razão. E aí, no conto de Ariosto, ele cria um personagem chamado Astolfo, que ele vai lá na lua, pega a ampola lunar, tira o juízo que estava lá implantado no caso de Orlando Furioso e de muitos outros heróis, e reimplanta neles, dizendo, não tem problema você sentir o amor. Não tem problema ser vencido pelos sentimentos, de você ser conduzido pela emotividade. E aí eles se tornam mais fortes, que é justamente a frase paulina, que é o seguinte, né? Quanto mais fraco eu sou, mais forte eu fico. Sim. Tá? E isso aparelha, e me desculpe ser um pouco extensivo nisso, em relação ao que você pergunta, é a psicologia, né? Que está dentro do estofo do que a gente está falando aqui. Houve uma pesquisa muito grande no início da década de 60, século passado, a gente tem que falar assim, né? Você é do século passado? Sim, né? Então, eu me sinto mais à vontade. Porque a gente fala século passado, parece que a gente já ultrapassado. Né? Mas eu sou do século passado, tá? Então, no século passado, a década de 60,
que foi a década que eu nasci, né? Um pouquinho mais para frente, tá? Surgiu uma ideia do chamado bóson de Higgs. Higgs era um cientista que queria entender, além das 12 partículas elementares que sustentam a matéria e lhe dão organização, será que existe uma 13ª partícula? Alguma coisa que rege essa organização, mas que não obedece a essa organização? Aquilo que desconcerta é o que rege? Né? Porque se a gente pegar assim, a instrumentalidade de um maestro, ele não tem controle. Naquele movimento dele é para descontrolar a sinfonia. Quando ele faz aqueles movimentos, tá? São movimentos de fazer com que as pessoas sejam evocadas. Aí o cara sabe, agora é a hora da flauta, o outro agora é a hora do violino, entendeu? Então são movimentos desconcertados que fazem com que a orquestração funcione, entendeu? Então, naquele momento, a 13ª partícula, ela surge como a ideia de partícula de Deus, né? O Francis Collins, que é outro cientista, criou essa metáfora. Em suma, todo mundo procurou saber, 13ª partícula existe, não existe, até que construíram lá na Suíça, né? Uma grande aparelhagem de descobrir se essa 13ª partícula existe, e que descobriram que ela existe, que ela tem essa função de desorganização e organização. Aí você pergunta, então você está querendo ir para onde? Eu diria que a psicologia deveria ser a 13ª partícula de todas as ciências. Porque se ela for resposta para tudo, ela não é a psicologia. Sim. Entendeu? Quando Santa Teresa d'Ávila, nos seus êxtases místicos, como ela dizia, eu sou a noiva de Jesus, ela construiu uma metáfora chamada o castelo psíquico, que tinham 4 camadas. As 3 se organizavam para ter a experiência espiritual, mas tinha uma que atrapalhava, que ela chamava a mulher louca da casa. Não sei por que ela colocou mulher, mas ela botou a mulher louca da casa. Talvez naquele momento ela tivesse uma crise menstrual, mas ela colocou a mulher louca da casa, tá? E ficou como a mulher louca da casa era um impedimento de ela chegar à experiência mística. Eu digo que a psicologia inverte esse processo. Aquilo que em nós é frágil, aquilo que nós caracteriza a vulnerabilidade, que já responde muitas das questões, aquilo que desorienta o sujeito, né? Como a questão da imaginação, da emotividade, da afetividade, a fraqueza como força, o que é frágil, na verdade, quando bem conduzido, é que nos fortalece, é que, em verdade, essa mulher louca em nós é que dá a sustentação ao ser humano. Porque se você for 100% dentro da obediência dos padrões instituídos pelo mercado, você se desorganiza. Porque você perde seu senso de identidade. Se você perceber, as pessoas que conseguiram um caminho próprio foram aquelas que tiveram um certo nível de desobediência ao que estava sendo determinado. Verdade. E identidade e integridade, eles andam bem juntos, né? Essas duas expressões, né? Geralmente, quando você perde sua identidade, muitas vezes você perde também a sua integridade, né? Você começa a fazer coisas que você mesmo... Eu fiz isso, entendeu? Até certo ponto, a gente sabe que o conceito de identidade ele foi também muito corrompido, como sempre, sendo assim, o que é identidade é o idêntico a mim, né? E não. A identidade é composta justamente por aquilo que difere de mim. É a minha capacidade de absorver, selecionar o que está externo a mim, que vai determinar a minha competência de formar a minha identidade. O que é que a gente tem perdido hoje? Tá? O que tem acontecido hoje com o roubo dos nossos sonhos? Como está em Ariosto em relação a Orlando Furioso. Ele teve o roubo dos sonhos. Quem está roubando nossos sonhos? Existem vários sistemas, como eu estava colocando para você, e o neoliberalismo é um deles, que eu capturo aí na relação formadora da psicologia, na sua interface, vamos dizer assim, secreta que existe, que é justamente a ideia de que somente pela gestão da alma eu posso ter o controle social, não é mais pela imposição, né? Vamos dizer assim, antigamente você tinha um fascismo histórico que era pelas armas. Pela força. O fascismo hoje ele vem por dentro.
Ele vem com né? a captura do seu inconsciente, que é a questão da captura do seu desejo, dizendo a você que aquilo que você está desejando é seu, quando na verdade já é uma produção de uma ideologia de consumo que você já nasce, né, como o Schopenhauer dizia que quando a gente nasce, primeiro que eu nasço sem ter pedido, 2, depois de 5 minutos que eu nasci, aí já vem o nome que eu não queria, né? A religião que eu devo seguir, as crenças que eu devo obedecer, o comportamento que eu devo ter. Então, a gente quase não tem direito de fazer uma composição da nossa identidade por escolha, a não ser depois. A sociedade muitas vezes impõe padrões, né? Impõe. Hoje não impõe só padrões, né? Porque, por exemplo, padrões são referências para ajudar a você ter uma boa conduta, como diria Jean-Jacques Rousseau, né? A sociedade corrompe o homem porque em si ele é bom, não sei, né? Mas, em suma, eu acho que a ideia dos padrões em si, eles são bons. Por exemplo, você aprendeu muita coisa boa da sua mãe e do seu pai, né? São padrões. Por quê? Comprovadamente, ao longo da história da humanidade, viu-se pelo tentativa e erro que aquilo é funcional. Então, você não precisa aprender, né, que usar drogas com cocaína é uma coisa ruim, é um padrão. É ruim isso, Manuel. Por que você vai usar? Não, eu quero testar por mim. Não precisa, vai economizar tempo, né? Então pronto, mas tem alguns padrões. O problema hoje é que a gente não está na ideia dos padrões, a gente está na ideia dos algoritmos sequestradores do inconsciente para o controle do ser humano por dentro. Porque quando era por sistemas, você podia fazer protesto. Hoje a gente não tem espaço de protesto, né? Eu não estou falando protesto de carroceiro botando pneus para queimar. E não estou desmerecendo o protesto deles. Eu quero dizer assim, os nossos protestos de greves gerais, de lutas por causa ideológica, está tudo abafado. Porque o sujeito, quando ele comprou a ideia de empresariamento de si mesmo, ele começou a perceber que ele não tem a quem culpar senão ele próprio. Você não é seu empresário, assuma a responsabilidade. Você vai culpar quem agora? Sim. Né? Então foi abafando a ideia de protesto. E a ideia de protesto, como diria o Hegel, né, na dialética, síntese. Para você formar uma síntese, você passa por tese e antítese, a importância das contradições históricas, né? Tipo, aqui não me serviu, o povo vai lá e luta para mudar. Hoje o povo não tem o que lutar, ele está totalmente imobilizado, né? O que você tem ali é simplesmente, e aí não é mais imposição de padrão, é controle do inconsciente humano, por imposição de algoritmos que controla você por dentro. O algoritmo é uma espécie de nanotecnologia da alma. Implanta em você coisa que faz você acreditar que é sua, mas que não é, né? Pela sutileza da carga informacional que você recebe, e aquilo você não tem tempo de pensamento, né? O que a gente vive hoje é uma crise do pensamento. Por isso a literatura é importante. Então, só para concluir esse ponto que eu acho importante, você vê que eu falo muito, né? Coisa de hábito de professor, né? Aí, mas é uma fluidez escorreita, né? Mas o que eu quero apontar como denúncia que meu livro traz é justamente a que ponto os psicólogos estão preparados para esse discernimento se os próprios psicólogos trabalham como operadores do próprio mercado. Se os próprios psicólogos são aqueles que também estão governados por esses algoritmos. Eu digo mais, se você entra na dimensão formadora de subjetividade, você entra na dimensão política. Nós não estamos mais numa época de uma política impositiva, a gente está numa época de uma necropolítica, tipo assim, eu não vou matar Manuel, não precisa mais disso, né? O governo não precisa mais matar você. O governo fala o seguinte, deixa Manuel se matar. De que maneira? Eu precarizo as condições de vida de Manuel. Manuel tem que pagar todos os tributos agora, porque ele é empresário, né? Se ele for para os hospitais, está tudo quebrado, entendeu? Eu dificulto as políticas públicas de saneamento, deixo que a zika e tudo que pode gerar aí, né? A dengue possível espalhar, a morte, né? Liberada. Então, o que a gente é uma necropolítica. O que é necropolítica? Eu não preciso criar canhões. As pessoas se matam porque elas compraram a ideia de que elas têm que ser de alto desempenho e elas acreditaram nessa esperança de que elas vão ser emancipadas como empresárias. Se no mercado
você pensa que todo mundo vai ser empresário para ser bem-sucedido, quem é que vai ser o empregado seu? Não tem. Colapsa. Né? Aí, no mercado onde todos são empresários de si, todos são escravos de alguma coisa que está por trás. E quem tem ganho isso são os monopólios. São as big techs. Né? Concentração de renda, desigualdade. Né? E cada vez mais você assiste isso. Se você for no centro do Recife, você vê mais ainda a desigualdade. Recife está se formando, era uma cidade anfíbia, onde os rios e mares se cruzam, permitindo aos seus habitantes trafegarem livremente. Hoje você tem impedimentos através das muralhas de grandes condomínios com espigões vidraçados, separando favelas que parece ali uma coroa em torno da riqueza, a miséria pululante que não pode se manifestar. Lembra muito a época feudal, né? Aquelas grandes muralhas separando. Nós estamos, justamente, bem lembrado por você, tecno-feudalismo, que é pior. Porque o feudalismo, você tinha ali o senhor feudal que dizia as coisas. E não deixava você morrer de fome. Não deixava, dá um pãozinho. Né? Hoje você tem a tecnologia feudalista, que é aquela em que você acredita que você é o senhor, e você vai lá, e não tem nenhum pão, e não tem ninguém que lhe dê. Uma grande problemática que eu vejo também é o escalonamento da psicologia a nível de produção em série, vamos dizer assim. A gente vê muitos profissionais hoje escalonando atendimentos, onde é uma coisa que a gente tem que fazer individualmente. A gente vê muita gente aí pregando autoajuda, pregando que você tem um método que vai ser infalível para você. Aí entra justamente no que Humberto Eco, ele falou muito bem, né? Na criação da internet a gente vai dar espaço aos imbecis, porque o que era debate virou opinião, né? O que era aquelas pessoas que tinham que estudar realmente para poder ter algum nível de aferição, de reflexão, se transformou em produto de mercado. Isso entra muito o que o Karl Marx falava do fetiche da mercadoria, e o escalonamento é justamente isso. Por que eu vou ganhar X atendendo um por um se eu posso ganhar Y atendendo muitos ao mesmo tempo? E aí eu uso o quê? Eu uso justamente as redes sociais para poder alcançar o maior número possível de pessoas. O que acontece? O ser humano é um animal de esperança, né? Ele precisa da esperança. E essa cultura de você trazer soluções justamente a cultura que facilitaria, economizaria muitos esforços para essas pessoas, seduz muito mais do que uma psicologia que diz, olha, infelizmente o consultório não é para tratar suas feridas. Ué, eu vou fazer o que lá? É para você fazer de suas feridas a sua força motriz. Tem um psicólogo muito bom, que é o Ferenczi, da época de Freud, que ele dizia o seguinte: o ser humano deveria ser como um fruto. O que acontece quando um fruto verde recebe a picada de um inseto? Muita gente diria assim, ele apodrece. Não. A primeira reação do fruto verde ao receber a picada do inseto é precipitar o seu amadurecimento. Os seres humanos, como têm possibilidade de escolhas, tá? Capacidade ideativa, ele pode dizer, ou eu vou apodrecer ou eu vou amadurecer. O que o consultório se transformou é numa tentativa de asepsiar insetos, adversidades, picadas da vida, tá? Por dentro e por fora, e dizer assim para você, olha, você pode se preservar, não vai acontecer nada de mal com você. Você vai ficar imune àquilo que te pica, àquilo que te fere. Mas é isso que gera o amadurecimento. Então essa pulverização, ela é muito sedutora, porque isso está na ideia arquetípica da história da humanidade, que é a história da salvação, do livramento, do sofrimento. Né? Nós estamos numa cultura que realmente se enaltece cada vez mais em imunizar as pessoas de sofrimentos. Né? Você ter ideia, por exemplo, a história da psicopatologia no mundo, a gente tem os manuais internacionais, que é o CID-11, Código Internacional de Doenças, e temos o DSM-6,
O DSM pertence à escola norte-americana, o CID-10 pertence à escola europeia. Para você ter ideia, em 1973 a gente tinha mais ou menos 170 enquadramentos psicopatológicos, né, de transtornos mentais. 1970, né? Pode multiplicar um bocado agora. Mais de 570 diagnósticos, porque se você vai à geladeira à noite para comer um pedacinho de geleia ou de pudim e não tem, você chama isso transtorno de déficit alimentar noturno. Entendeu? Então você psicopatologiza, você psicologiza, dizendo assim, todo mundo tem que fazer psicoterapia, todo mundo tem que... teve uma picada de tristeza, porque o namorado acabou a relação e você quer tirar a sua vida, portanto, vá à psicoterapia, porque isso não é normal. Não é normal a perda, né? E o que eu vejo muito, que muita gente acha que o antídoto para todas essas problemáticas é uma busca desenfreada pela felicidade. A felicidade, eu sou extremamente crítico, porque eu sempre me perguntei por que todos os filmes acabam, todas as novelas acabavam sempre no último capítulo com foram felizes para sempre. É como que você não tivesse mais o que escrever depois. Quando eu li a Divina Comédia de Dante Alighieri, né, eu fiquei espantado, porque ali são 9 círculos que se distribuem em 3 esferas. O purgatório, o inferno e o céu. Sim. O inferno obedece mais ou menos a 85% de toda a composição da literatura do livro A Divina Comédia. Sim. O céu é praticamente 10%. Porque é como chegasse no céu e Dante Alighieri não tinha inspiração e não tinha mais o que falar. É como se diz o seguinte: se na terra você luta para ter fé, esperança e amor, quando você chega no paraíso, para que você ter fé se já está consolidado? Para que ter esperança que já chegou ao paraíso? Para que você ter amor que já está tudo ali dado? Entendeu? Então você não tem mais razão de luta. Então a felicidade, eu diria assim, a pergunta é: o que vem depois dela? Depois que você alcança, né? Então eu fico com Freud, que é o culto da felicidade ordinária. Olha, você tem os pequenos prazeres bem usufruídos, né? E aquela história de uma rotina básica, não precisa ser extraordinário. Eu sempre digo assim que uma grande pessoa é aquela que vive bem seu ordinário. Sim. E não aquela que vive atrás do extraordinário, isso, entendeu? É justamente isso, o engodo virou um produto de mercado, a felicidade neoliberal. Agora, o problema disso é que por trás disso traz mais adoecimento. A felicidade é uma competência de gestão de infelicidades, entendeu? E aí a pessoa passa a ver a infelicidade como elemento contrário do seu projeto de vida, porque ela acha que ela é incompetente, ela se sente culpada. O que gera depressão são 2 fundamentos: sentimento de impotência, sentimento de fracasso. É o que mais se alimenta hoje nas pessoas com essas ideologias, vamos dizer, eu costumo dizer fascistas, porque elas são alienadoras e aniquiladoras. Então, é outro grande engodo, outro grande produto que a psicologia reforça. Você tem psicologia da felicidade, você tem congressos internacionais. Isso é uma palhaçada, o entendeu? UFPE, até certo, eu acho que uns 2... Tem a disciplina da felicidade. Chega lá, se você olhar agora, quantos alunos tem realmente, né, nessa disciplina. Porque as pessoas, na verdade, eu acho o que inspirou a humanidade não foi a felicidade. Foi um sentido de luta, entendeu? Justamente por não tê-la, entendeu? Que eu luto. É aquela história do pobre que ainda tem um sentido de luta porque espera ser rico. Mas quando se torna muito rico e faz todas as extravagâncias, ele começa a se entediar. Aí ele vai para um campo. O cara que se torna muito rico e extrapola e já viajou o mundo 80 vezes, não tem mais o que conhecer, né? Ele vai ser excêntrico. O que é excêntrico? Sair do centro, ou seja, eu vou mostrar para as pessoas como eu sou rico agora, né? E não usufruir das suas riquezas. Quer dizer, no final das contas, é como diria Schopenhauer, né? Quando você alcança o que você deseja, não mais deseja,
e quando você tem aquilo que você desejou, você se entedia, e quando você perde o que você desejava, você sofre porque você quer de novo. Vai atrás. E como a psicologia contemporânea, ela pode, vamos dizer assim, se blindar desses riscos que a vulnerabilidade, a dor, ela causa nas pessoas? Como é que a psicologia em si ela pode estar... Tem uma frase do Rubem Alves que é muito interessante, que ele diz: ostra feliz não faz pérola, né? Assim, tipo, a pérola é uma reação imunológica à entrada de grãos de areia ou algum tipo de bactéria. Então, aquela pérola linda é a resposta imunológica da ostra à penetração de um grão, né, vamos dizer assim, de um antígeno, a sua composição de saúde, tá? Então, a gente perdeu esse conhecimento de que aquilo que nos contradiz é aquilo que nos fortalece também. Como a psicologia contemporânea pode rever isso? Quando a gente fala em psicologia, a gente tem que falar em pessoas. A gente tem que falar nos psicólogos. Se você for hoje aos congressos de psicologia, salvo algumas poucas cabeças pensantes, você vai encontrar ali o teatro das tesouras ou a gaiola das loucas. Sim. Onde propriamente os representantes da ciência psicológica estão perdidos, porque eles também estão absorvidos por essa cultura mercantilista. Perdeu-se o discernimento. E se tinha uma coisa, como diriam os alemães, sobre o Zeitgeist, uma pessoa só pode encontrar emancipatoriamente o seu tempo, sendo um pouco extemporâneo, se você tiver, pelo olhar das frestas, uma capacidade de discernimento. E eu não tenho capacidade de discernimento se eu não aceito o contraditório. Por isso que eu acho que as literaturas avulsas, quaisquer elas, romances, poesias, literaturas de outra natureza, pinturas, artes em geral, políticas, toda essa formação eclética do ser humano, das sabedorias alexandrinas, a biblioteca alexandrina deveria estar de volta, tá? É o que foi substituído por manuais de conduta, é que formariam psicólogos. Então, a minha preocupação não é a psicologia contemporânea, são os psicólogos do nosso tempo. Que aí, praticamente, talvez... se o meu livro é o fim da psicologia, seja um livro que possa trazer muita contrariedade para alguns psicólogos, desconfortos, né? Porque perpassa dimensões que tira de nós, inclusive, que eu acho importante, na formação do psicólogo, saber, como diria Lacan, né? Que o lugar do psicólogo é o lugar do suposto saber. Aquele que vai a nós pensa que a gente sabe. Entendeu? E a gente faz a representação que sabe. Mas o psicólogo que sabe que não sabe é aquele que vai procurar saber. O que acontece hoje com os psicólogos é, como estão em alta, eles acham que sabem. E sabe por quê? Porque cumpre manuais, aplica protocolos, não gera intersubjetividade, não individualiza, não singulariza. Então eu acho que a questão não é a psicologia contemporânea, meu amigo, são os psicólogos contemporâneos. Eu vou colocar um pouquinho de tempero nessa conversa. Hoje, a psicologia, ela vive um tempo de uma psicologia clínica ou de uma psicologia cínica? Psicologia mais cínica, tá? Porque a psicologia clínica, em essência, tem uma passagem importante da paleontologia, tá? E da antropologia, da Margaret Mead, que ela descobriu, em uma de suas pesquisas, a história do fêmur cicatrizado. O que é o fêmur cicatrizado? Ela percebeu e se perguntou por que esse fêmur foi cicatrizado. Porque qualquer animal que morre, quebra o fêmur, ele morre ali. Tendência de morte, né? Mas para um fêmur ser cicatrizado, deve ter tido alguém que cuidou. Alguém que amparou essa pessoa, né? Então ela descobriu que o fundamento da civilização é justamente o cuidado, é um amparo, tá? Para poder cicatrizar nossos fêmurs, ou os nossos fêmuros, né? Tem uma igreja em Évora, né, que é composta só de ossos humanos,
que ali é para lembrar justamente a nossa finitude, né? Que é aqui, nós que aqui estamos, por vós Nós esperamos. esperamos, Então, tipo, tu vai estar aqui também, teus ossinhos para compor a igreja, né? Tem um documentário também que é muito bom, que eu até recomendo, que tem esse mesmo nome também. Depois de dar uma pesquisada, é muito, muito bacana. Por que eu falo essa contraposição psicologia clínica e psicologia cínica? Primeiro, a psicologia clínica ajuda a cicatrizar seus fêmures, é um apoio. Sim. Mas, ao mesmo tempo, vai deixar com que você caminhe por sua própria conta, com esse discernimento crítico. E não tendo uma ideia ali de que as suas feridas é um contraponto à sua existência. Tá? E trabalhar também o discernimento, que eu acho muito importante, social e político. Porque o paciente não pode somente tratar a sua doença, porque essas doenças elas têm uma relação não só com sua vida individual, mas com a vida social e política. Não existe uma dissociação. Quando boto a cínica, eu boto cinicamente o cínico. Por quê? A palavra cínico, na origem grega, quer dizer justamente cão. Cão quer dizer o animal mais fiel, que significa, cinismo era aquele que era fiel a si e ao seu dono e aquele que falava a verdade. O cinismo hoje é tão cínico que você inverte que o cínico é aquele que não fala a verdade, ele fala a mentira. Mas chegamos ao ponto de dizer o seguinte, que é, sabemos que está tudo errado e por isso mesmo fazemos que tudo errado. Entendeu? Então, assim, se legitimou cinicamente o processo, porque do tipo, ninguém faz nada, todo mundo faz errado, eu faço também. Né? Eu não adianta culpar o governo se eu sou um cidadão que ali no meu dia a dia vivo gerando falcatruas, enrolando o outro, minto para os outros, entendeu? Vou querendo tirar vantagens em cima de tudo. Então esse é o cinismo que eu acho que a psicologia assumiu isso e legitima isso como reforço do ego. Pense em você, ame a você. E não há amor em um, só há amor por conta de dois. Né? Muito narcisista, né? O amor hoje, é o dois, né? É um amor voltado só para si. Agora, é diferente se você puser, mas tem as pessoas que estão muito focadas em si, né? As pessoas não tem problema. A questão é que você não pode usar um conceito generalista e ter que individualizar, né? Que é a ideia de que o amor a si é como se fosse uma coisa que se sobrepõe a todos, entendeu? E, no final das contas, né? Essa ideia de amar muito a si, o que eu vejo no final são as pessoas que ficam mais solitárias. Sim, é verdade. Entendeu? Se você ama muito a você vai terminar solitário. Entrando um pouquinho para o campo da literatura, existe um grande escritor do século passado também, o Thomas Mann, um alemão. Sim, Thomas Mann. E ele tem um livro muito especial, que é o Montanhas Mágicas. Eu vi que no seu livro tem uma parte que tem uma alusão a essa temática, né? Que no abismo de nossas almas se encontram nossas montanhas mágicas. Eu queria que você falasse um pouco. A história em si é bem conhecida, né? A história é que lá no topo dessa montanha, né? Por isso que ela é mágica, né? Você vai encontrar ali vamos dizer assim, uma experiência expurgatória de todos os males do mundo, que é o que não acontece, né? É a mesma obra muito interessante de Machado de Assis, que é o alienista, né? Que o personagem é Simão Bacamarte, né? Que tem ali a Casa Verde e ele promete, através da psiquiatria, entender o que é a loucura humana, né? Então ele faz pesquisa com todo mundo, termina dizendo e se percebendo que ele é, na verdade, o único louco que tem, né? Que é aquilo que desobedece à massa. Então, eu acho que a montanha mágica tem uma relação com aquilo que é abismal em nós, né? Aquilo que a gente deixou de contemplar, que a gente deixou de ter o silêncio, a escuta, a permissão a emoções fortes, né? Você vê isso refletindo na musicalidade, né? A musicalidade, ela reflete muito a vibração e o ritmo das mentes humanas do nosso tempo. Se você só é possível escutar aquelas músicas estridentes que você não captura nenhum tipo de letra inteligente, isso mostra muito esvaziamento intelectual. Sim. Essa captura do nosso pensamento crítico. Nós somos controlados por vibrações. Diga-me a música que tu tens preferência, eu direi quem tu és.
Né? Pura E verdade. existe uma coisa interessante de uma psicanalista francesa chamada Júlia Kristeva, que ela falava o seguinte: no útero, antes que tu nascestes, antes que você nasça no útero, tu já escutavas o primeiro som. Conservarás o primeiro som que te deu o nascimento até a tua morte? Qual é a música que toca dentro de você e você não mais escuta? Entendeu? Então, acho que a nossa sociedade é uma sociedade que roubou a nossa música interior, roubou nossos sonhos, roubou o nosso inconsciente, fez com que nós perdêssemos o que temos de melhor. Porque a gente não se escuta, entendeu? A gente não consegue entrar no silêncio. E associando poesia e filosofia, literatura e psicologia, que é bem a sua linha literária, né? Sim. Como a poesia pode libertar as nossas masmorras das almas? Acho que a poesia é a linguagem. Tem uma passagem no Olimpo, estava lá todos os deuses fazendo uma grande festa, né? Zeus e todos os outros deuses. Estava uma verdadeira bagunça, era uma espécie de um simpósio. A origem da palavra simpósio quer dizer amigos que bebem juntos o mesmo vinho. Porque a ideia dos deuses era beber vinho para poder ter ideias interessantes. Né? Inclusive foi uma dessas ideias que nasceu a ideia de criar o homem, entendeu? Porque estava muito tédio no Olimpo. E aí, inclusive quando Milor Fernandes tem um conto muito rápido que ele diz assim: e fizeram a festa, Deus convocou todos os outros animais já criados por ele. Aranha, mosca, muriçoca, rinoceronte, todo mundo lá reunido, esperando qual era a grande novidade que Deus tinha para trazer para eles. E aí Deus apresenta, que era o homem. E todos os animais começaram a rir, né? Começaram a sair, entendeu? Outros gargalhando, outros tirando. O que é isso, Deus? Isso é piada, não sei o que, isso é aquilo. Deixa isso para lá, entendeu? Também começaram a estragar a festa, entendeu? Então o homem é aquele que estraga a festa, né? E aí os deuses, naquele momento, né, reunidos, todos muito felizes, essa coisa toda, aí Zeus diz assim: pô, tá faltando alguma coisa. Aí ele disse: o que é que tá faltando? Tá faltando os poetas. Temos que ter os poetas. Porque o que é o poeta? O poeta é aquele que escuta a música do útero. Né? O poeta é aquele que traz de volta o que foi esquecido. E o grande valor das coisas é aquilo que foi esquecido. Entendeu? É um esquecido, dá um sentido assim, você não mais se lembra. É preciso recordar para novamente você viver. Então os poetas têm essa faceta de sair da linguagem formal e através de um jogo de metáforas, né, de palavras, permitir com que você quebre a racionalidade e revisite aquilo que nos compõe, né? Como diria Friedrich Nietzsche, né? E aqueles que foram vistos dançando foram interpretados por aqueles que o assistiam como loucos, justamente porque não escutavam a música que os fazia dançar. Entendeu? E uma pergunta que eu faço é como a mensagem do seu livro ela pode ajudar tanto o cotidiano das pessoas comuns como dos psicólogos a repensarem as suas práticas. Eu não vou me colocar nesse lugar de ajudar, porque eu acho que eu talvez estivesse cometendo o mesmo erro que qualquer outra pessoa que aparece em cena pública para dizer: eu estou aqui para trazer uma revelação. Método, né? Eu diria que eu só fui eu. O meu livro é um depoimento do que eu senti. Se alguém lê-lo e sentir que faz sentido e despertar alguma coisa dentro deles, a mensagem está dada. Foi válido. Não por imposição e dizer leio porque traz uma mensagem, mas descubram, né, em vocês mesmos isso. Né? Acho que é mais ou menos isso. E numa luta pelo reconhecimento e pelo sublime, como equilibrar a ética
humildade e autenticidade diante da arrogância, da vaidade e do cinismo. Eu acho que a gente é perpassado, nem que seja em microdoses, por cinismo. Eu acho que a gente precisa de uma microdose de vaidade, né? Senão você não estaria com o seu cabelo arrumado, você está com a barba bem feita, né? Está bem vestido. Então, graças a essa vaidade, né? O seu narcisismo básico, você está aí bem. Eu acho que a gente tem que ter isso. Mas também é muito fruto das esposas também, né? Porque também chega cobrando, graças né? a ela. Mas também é vaidade querer ter uma esposa. Mas eu diria assim, né? No final das contas, o que a gente, no grau superlativo, né? Que é o excesso, a vaidade, ela é arrogância. A arrogância é o funil da mente. É uma espécie de estreitamento da mente, né? O cara arrogante é o cara que passou a só se apegar à sua própria razão. Então, o que é que o livro convoca? O que é que me devolve ao lugar do assento de aprendiz? E me tira um pouco da exaustão constante de estar sempre ensinando, né? De estar sempre ali na frente acreditando que eu sou alguém, por ser psicólogo, que tem uma condição orientativa de outras pessoas. Tá? Como que a gente pode empreender também outros aspectos que foram desconsiderados como virtudes importantes, porque elas não são virtudes que contemplam o que nós consideramos hoje como, por exemplo, vaidade na sabedoria bíblica eclesiástica é considerada a pior das imperfeições. Vaidade, né? Tudo é vaidade, né? Se você pega na cultura grega, vaidade era considerado um vício, a chamada desmedida, né? Mas vaidade hoje virou uma virtude, né? Virou uma virtude, você ser vaidoso, mostrar, ostentar. Porque tem dois caminhos a vaidade, né? Sim, a vaidade sim. de quem se cuida e a vaidade Sim, do ego, só né? que hoje a gente tem esse superlativo, né? Só que esse superlativo ele ganhou um revestimento de que isso está legitimado pela cultura. Sim. Você tem que ser dessa maneira. Você tem que tirar uma foto no hotel 6 estrelas que você nunca foi. Entendeu? O Burke fez uma pesquisa e notou que 35% das postagens em hotéis de luxo, através de sua rede, essas pessoas nunca estiveram lá. Elas simulam, né? Como a gente viu durante a pandemia, até casos de pessoas famosas, né? Um promotor de justiça que estava fazendo ali uma live enquanto caía sobre ele o seu pano de fundo de parede, que era uma grande biblioteca, que na verdade era apenas uma tela de livros, né? Entendeu? Uma parede pintada de livros que caiu sobre ele, e ele foi lá segurar. Tô com medo até dos banners que caem na do banner, entendeu? O que na verdade era só para mostrar, olha aqui, gente, a mensagem subliminar, sim. que eu estudo muito, eu leio muito, né? Sim. Então a gente virou uma cultura que ostenta, e a ostentação virou uma forma legitimada em que você até um prato de salada bonito você vai ter que postar. E isso, eu sou do tempo em que para você contar uma alegria sua, você batia na madeira 3 vezes. Porque você tinha medo de ser invejado. O olho gordo. Hoje não. Hoje a sua felicidade está em provocar inveja. Inverter. Eu quero machucar fulano cicrano para mostrar a ele que eu posso, que eu tenho. Que eu posso, que eu tenho, por isso que eu vou publicar. Entendeu? E publicar coisa que não existe também. Sim. Né? Então eu acho que é nesse sentido que o livro também perpassa um desvirtuamento da ética. A ética na formação de virtudes que elas são complacentes com o sentido organizador de comunidade. Que a minha função de cidadão é também de integrar essa comunidade e não me impor a essa comunidade, entendeu? Mostrar que eu sou o melhor. Essa cultura dos melhores faz a nossa sociedade ser pior. Tá? A cultura dos super-heróis faz com que a sociedade se torne pessoas vilãs. Entendeu? Quando você tem a vilania como orientação de comportamento social, quando você contempla que uma pessoa tem que lutar pelos seus direitos da pior forma possível, você estimula a violência. Por quê?
Um sujeito se auto-organiza mais pela noção do cumprimento dos seus deveres do que pela reivindicação contínua dos seus direitos. O que está faltando para a gente é uma noção de deveres. A gente só fala em direitos. Meus direitos, meu direito, e o dever. Né? Então, uma pessoa entra no posto de saúde, está lá um médico, não tirando a sua razão, ela pode chegar lá, em vez de criticar o médico porque não está sendo bem atendido, ela vai lá e dá uma tapa na cara do médico. É o meu direito fazer isso. Né? Então, o excesso de concepção de direitos pode levar a um ato de violência, porque o sujeito não tem a medida do seu dever. E hoje a gente vive uma sociedade exaustiva nos excessos, né? Em todos os sentidos. Né? Isso. O excesso é o resto que não queremos. Certo? O resto que eu não assumo em mim, eu torno excesso para os outros. Entendeu? Aquilo que em mim é aflitivo e não suporto, eu transformo isso em violência contra o outro. Esse é o ponto. Por não sustentar aquilo que em mim me incomoda, eu tento converter isso em um ato de violência, que alguém vai pagar por isso. Então eu tenho que culpar alguém. Isso é o espírito mais perigoso, que é o ressentimento, que eu também coloco no livro, né? Que nós temos uma cultura de pessoas ressentidas. O que é o ressentido? É aquele que sempre vai culpar alguém menos a ele sobre as coisas que aconteceram. E essa questão de culpar o outro, como eu digo, você cultua o espírito do ódio. O que é cultivar o espírito do ódio? Eu crio inimigos imaginários. De repente eu preciso colocar para fora essa violência que está dentro de mim, minha frustração. Eu não assumo. Aí eu vou encontrar, né, em Manuel alguma razão, né, se ele é torcedor do esporte, Santa Cruz do Náutico, só por isso eu vou agora atacá-lo. E vou fazer disso a minha bandeira. Então a pessoa inventa para ele um motivo de odiar alguém. E o ódio, nesse sentido, vamos dizer, o ódio é um tipo do afeto que ele é o amor que não cresceu dentro de si, se transforma no ódio que vai aniquilar aquele que ele percebe que é o contrário dele. Então, ele vai odiar sempre aquele que conseguiu algo que ele não realizou. Entendeu? E essa sua fala é muito boa no sentido de uma pessoa que tem um coração muito cheio de ressentimento é fruto de falta de perdão, na sua grande maioria. Inclusive, até na oração dominical, a gente cria um padrão que quando a gente fala que perdoai os nossos pecados, assim como também perdoamos ao nosso irmão, aos outros. Então, assim, o perdão muitas vezes não é para a pessoa, e sim para a gente, né? Uma asepsia da alma da gente. Na verdade, o perdão é melhor para quem dá do que para quem recebe, sim, né? Sim, então, sim. É um livramento do mal dentro de você. Sim. Né? Agora, dizer que perdão é esquecimento não existe, porque Sim. Esquecimento é uma questão de memória. Sim, sim. Né? Mas é justamente aí que está o mérito. Justamente porque eu me lembro que eu perdoo. E não porque eu esqueço, não me magoa eu perdoo, mais, né? Entendeu? Mas eu perdoo porque eu não quero ficar com isso dentro de mim, entendeu? O outro jogou a pedra em mim. Eu tenho a possibilidade, como diria Tobias Barreto, filósofo sergipano, das pedras que me atiram, eu vou construir meu altar, ou eu pego aquela pedra, fico raspando meu corpo, que fico ruminando, né, que aquilo me destrói, ou eu pego as pedras e vou construir meu altar e vida que segue, entendeu? E o que significa a subjetividade infrautilizada? Que seria um conceito de infrassubjetivação. É justamente a subjetividade que não conseguiu evoluir, não conseguiu emancipar. A palavra emancipação quer dizer tirar as mãos sobre mim. Ou seja, alguém que não precisa estar manietando, né, eu como marionete, ali a serviço dos fios invisíveis da cultura que me manipulam. É aquele sujeito que tem consciência autocrítica, que vamos dizer assim, uma das formas que foram solapadas da formação, inclusive dentro da educação. Eu sou professor universitário, né, universidade pública, há muitos anos. Eu vou dizer isso, mas que não comprometa a idade, porque é relativa, né? 3 décadas. E eu sempre acompanhei inúmeras fases, mas nunca vi uma fase tão ruim, porque a gente virou uma indústria cultural. A gente não virou um centro de formadores de pensadores. Sim. A gente está somente formando pessoas tecnicamente. Então, o que é a indústria cultural? Você usa um conhecimento cada vez mais técnico para lançar pessoas para um mercado competitivo.
Isso está errado? Não está, mas tem que somar o sentido de cidadania. É isso que a gente está perdendo. A operação do pensamento como uma forma diferenciadora de resgatar o espírito. O espírito, não estou falando de questões metafísicas, eu estou falando do espírito como uma essência mais sensível, capaz de ser tocada e capaz de se manifestar em relação a isso. A gente não tem manifestação, né? A gente é uma sociedade quase delirante, porque a gente vive praticamente dentro de uma sociedade onde a gente acredita que o sentido afetivo está muito atribuído a coisificações, a consumo de coisas. Né? Consumo de afetos, consumo de objetos, consumo de algo que dê para mim por uma marca ou uma grife importante, uma certa notoriedade, uma certa notabilidade, e não é. Então eu acho que isso também é um outro ponto intrigante a ser pensado. E a busca pela felicidade ilusória, ela nos afasta da verdadeira essência humana? E outra pergunta também é que o vazio que o homem sente na sua alma, ele só pode ser preenchido por Deus? Não, eu acho que Deus é uma escolha que você faz, que pode atender muito bem, né? Eu acho que Deus é uma grande possibilidade de consolo para a alma humana e vai de acordo com a linha de pensamento de qualquer pessoa. Eu acho a fé indispensável para muitas pessoas. Eu acho que a fé é instrumento de cura. Quando um paciente meu me procura, a primeira coisa que eu procuro dentro de uma anamnese é buscar ferramentas poderosas que o auxiliem no processo terapêutico. Um deles é a religião dele, a fé, a crença em Deus, tá? Mas eu não coloco isso como única forma de poder chegar à cura, porque existem pessoas que podem levar a vida sem isso. O que eu acho que faz uma pessoa se fortalecer, mesmo que a crença religiosa seja indispensavelmente, vamos dizer assim, inevitavelmente, e vamos dizer assim, para muitos, indispensável para o seu processo de restabelecimento terapêutico, é que sejam pessoas que sejam éticas, pessoas que consigam ter uma noção de contribuição para a sociedade e que não tenham hábitos ou vícios que ganham em cima do sofrimento dos outros de uma forma desonesta. É uma outra alternativa. O que eu quero ampliar o leque. Eu sei que essa questão ela é muito sensível, né? A questão de Deus, ou da crença em Deus, ou de uma religião, ou de uma fé. Então eu diria, sim, faz parte da história da humanidade. Sem isso, eu acho que a situação seria pior. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a história da humanidade também foi uma história de carnificina em cima dessas ideias. Sim, sim. Então, eu acho que no final sempre recai, não é se tu acreditas em Deus, é quem é o crente que acredita em Deus. Entendeu? Qual o nível, né, de crença? Quem né? é essa pessoa que acredita em Deus? A crença e quem é essa pessoa? Porque a gente vê que, em nome de Deus, muitas coisas são, digamos assim, absurdamente consentidas. Mas, como diria Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, eu acho que digamos assim, uma normativa de regulação do comportamento humano para que freie os nossos ímpetos mais animalescos, sem nenhum demérito aos animais, né? Porque eu acho que tem animais melhores do que muitos seres humanos. Mas, assim, segure um pouco, freie um pouco nossas pulsões de morte, nossas pulsões destrutivas. E já tendenciando para a gente finalizar essa conversa, que por sinal foi muito proveitosa, entre nascitude e finitude, eu queria que o senhor também desse uma breve... Essa é uma construção muito original, em que eu inverto a lógica de que todas as filosofias, inclusive a psicologia também, bebe nessas águas nascentes, né, de orientação, de que grande parte do sofrimento humano se deriva, e as questões da humanidade, na relação com a finitude de vida. Eu não acho que seja isso. Eu acho que nascitude, que eu quero dizer, a partir do momento que você nasceu, no mundo que você não pediu, com o corpo que você não pediu, que você nem pediu o nascimento, lhe é dada uma incumbência. Honrar a sua vida durante esse breve momento que você vai ter até a morte. Seria mais assim, quantas vezes você é capaz de nascer e renascer enquanto é vivo, do que simplesmente ficar na expectativa sofredora da morte, que é a suspensão de tudo isso.
né? Então, eu creio que assim é uma filosofia nova que eu estou me aprofundando nos meus futuros livros, né, que já estão em preparação, que eu me aprofundo, né, nessa inversão do pensamento ocidental, que se debruçou muito sobre o aspecto da finitude, da morte, e é uma outra forma de pensar, de responsabilidade. Não é simplesmente com a morte, né, mas com o que eu vou fazer com o meu nascimento, quais são as minhas responsabilidades, qual é o meu legado. Acho que a mensagem principal seria qual o meu propósito nisso tudo. Né? Você vai ter que dar um sentido à sua vida. Né? Sísifo, que é um mito grego, né, daquele que carrega a pedra até o topo e depois ela cai e ele repete a cena, quando Albert Camus, que é um filósofo literata francês, chega a perceber que a vida é uma repetição, então ele chega a pensar que seja a repetição, subindo pedra, descendo pedra, afinal de contas é isso que a gente faz, todo mês tem que pagar boleto, todo dia tem que trabalhar, é só uma repetição, mas que sejamos felizes com isso que nós temos. O senhor citou o Camus, a gente também já citou Freud anteriormente, e eu queria que o senhor falasse sobre essas 3 obras que estão para vir aí. Eu imaginei uma trilogia, tá? Em contemplação à cidade que eu nasci, moro, que é Recife, trazendo Freud no Recife e seus últimos dias no Marco Zero. Isso é imaginação, na literatura isso é possível. Comendo bolo de rolo, fazendo ali a sua psicanálise do bolo de rolo, sua psicanálise com o jogo do Santa Cruz, do Náutico, Sport, uma psicanálise sobre o carnaval, uma psicanálise sobre Lampião, né? E é muito interessante porque ele faz isso escrevendo cartas para sua filha, Ana Freud, né? O outro é Zaratustra, o mito urbano no Recife, que é o personagem de um livro importantíssimo do Friedrich Nietzsche, Zaratustra, assim falou Zaratustra, que eu trago para cá, incorporado, né, vamos dizer assim, incorporado, ou seja, representado na figura de um menino pobre do Ibura, tá? E que dentro do livro Assim Falou Zaratustra, a frase que é muito polêmica, Zaratustra desce o morro e anuncia para as pessoas que Deus está morto. Eu faço um trocadilho disso. O menino do Ibura, pobre, que cresceu pensando, refletindo, filosofando, desce o Ibura, vai lá para o Marco Zero e diz: Recife está morto. Né? Tentando resgatar o espírito, né, do Recife antigo, né, dos grandes poetas, dos grandes encontros, ali do Café Lafayette, Câmara Cascudo, Joaquim Nabuco, na história de como ele contribuiu, e grandes outros literatas, Ascenso Ferreira e tudo mais. E, por fim, Camus no Recife, que eu trago a filosofia do absurdo, né, que ele abraça e tenta fazer uma comunicação com as práticas culturais, sociais e políticas econômicas do nosso tempo, articulando com a filosofia dele. Queria também que o senhor pudesse dizer onde é que a gente pode adquirir o livro, É o Fim da Psicologia, e também convidar os ouvintes para estarem na Bienal, que a gente também vai estar lá, né? No dia 10 de outubro, né, estaremos lá, acredito que às 10h15 da manhã, uma sexta-feira, para quem puder, na Bienal, que é o segundo maior evento literário da América Latina, tá? E com isso a gente fazer uma palestra, né? O livro foi publicado, né, com a editora sua, né, sua gráfica, que foi uma encadernação muito bonita, como vocês podem visualizar, e o livro também se encontra na Livraria Jaqueira, tanto da praça, ou melhor, lá na própria Jaqueira, como também no Passa Alfândega, na Livraria Imperatriz também, né? E na Livraria Leitura do Shopping Center Recife. Então as obras estão disponíveis e logo mais as novas que estão por chegar. Queria deixar esse momento final para o senhor fazer seus agradecimentos. Sim. Eu acho que a gratidão é um afeto extremamente que deve vir da alma, né? Eu me lembro assim, a língua portuguesa é a única que expressa isso de forma bastante mais bem representativa, né? O Tomás de Aquino, ele já dizia que existem 3 tipos de gratidão. A gratidão por obrigação social, obrigado, né?
A gratidão, no caso, né, na nossa língua, né, a gratidão simplesmente porque foi uma troca de favor, ou a gratidão simplesmente por questões de cortesia social. Eu quero fazer uma gratidão de coração pela oportunidade consentida, porque a palavra obrigado na língua portuguesa não conservou o afeto. Quando a gente diz obrigado, né, a gente quer dizer o seguinte: Manuel, pelo espaço que você me concedeu, eu me sinto obrigado, a partir de hoje, a contribuir e retribuir. Então, obrigado quer dizer dever. É imposição. Obrigado. E para a gente encerrar, eu queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, a dar um like e poder estar compartilhando. Eu queria que o senhor deixasse suas redes sociais, seu contato, para caso alguém precise falar. Eu tenho minha rede social do Instagram, né, o @junio.spencer, que eu acho que é a via mais fácil de entrar em contato comigo. Pronto. Muito obrigado, doutor Spencer. Espero que tenhamos outras conversas nos tempos oportunos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Café impresso é um encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Podcast que abraça quem quer conversar.